minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar. Dicas terapêuticas, dica terapêutica dessa quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Está chegando o carnaval, é isso aí, minha gente. Vou trazer uma dica super especial. Hoje eu vou estar falando sobre terapias sistêmicas. Terapias sistêmicas são terapias transdisciplinares, terapias transpessoais de caráter psicoterapêutico. A terapia sistêmica mais conhecida que eu vou falar aqui são as constelações familiares. É a perspectiva que está por trás das constelações familiares. Portanto, estou falando do trabalho terapêutico de Bert Hellinger. Eu, particularmente, trabalho como psicoterapeuta transdisciplinar, unindo um procedimento psicanalítico a uma perspectiva sistêmica. Depois de anos trabalhando com análise, pude fazer alguns cursos, me inteirar da perspectiva sistêmica, do trabalho de Bert Hellinger, das constelações familiares, e fiquei encantado com o trabalho. A constelação familiar é uma terapia breve, que você faz ali, você leva uma questão, né, alguns casos você não precisa nem levar a questão, mas geralmente você leva uma questão, você vai trabalhar, vai entender qual é a causalidade sistêmica, qual é a causalidade ancestral relacionada à sua questão. Eu faço um trabalho em cima de uma análise, né, uma psicoterapia analítica, né, usando a perspectiva sistêmica. Desde o primeiro momento, quando eu comecei a passar a colocar alguns exercícios sistêmicos na minha clínica, isso transformou a minha clínica. Por isso eu tenho um carinho muito especial. Como eu falei, são 3 vídeos, né? Uma retrospectiva de vídeos que eu lancei em 2021. O primeiro vídeo fala sobre constelações familiares, saiu no 7 de abril de 2021. Um segundo vídeo falando sobre mãe, saiu no dia 19 de 5 de 2021. E o outro falando sobre a Selma Vilaverde, a principal pesquisadora e terapeuta com constelações familiares no Brasil. Ela é incrível, foi minha professora. Recomendo muito os livros dela, todos os trabalhos da Selminha. Pode ali se aprofundar, que tem muito conteúdo, muita transformação, né? Pude presenciar isso na minha vida, na vida de muitos colegas que fizeram a formação com ela. Então agora curte os vídeos aí, né? São 3 vídeos compilados agora para você, um belo presente, né? Fazendo essa retrospectiva de vídeos 2022, que eu fiz vários vídeos muito legais que eu vou estar revendo enquanto eu estiver de férias aqui. É isso, gente. Como sempre, cheirando meu olhinho de gerânio. Como eu falei na última dica, um óleo que dá foco, um óleo que eu uso muito no meu trabalho, atendendo meus clientes. Estou em atendimento, estou usando óleo de gerânio. Tem outros olhinhos aqui comigo. Mas hoje não é nada disso não. Hoje não é nada disso não. Hoje é isso aqui, ó. Isso aqui, Constelação Familiar. Na verdade, um livrinho de constelação familiar da Selma Vilaverde, que foi minha professora de constelação e a minha dica de hoje. Olá, aqui é o Everton, estou trazendo uma nova dica terapêutica para você. Uma dica maravilhosa, um livrinho. Você sabe que eu estou estimulando todos os indivíduos, as pessoas que gostam de terapias holísticas, sejam profissionais ou não, né, a montar a sua própria biblioteca. Se você é um profissional, um terapeuta profissional, é fundamental você montar a sua biblioteca holística, lógico que, né, privilegiando aquelas técnicas que você trabalha, né, se você trabalha com reiki, se você trabalha com astrologia, se você trabalha com aromaterapia, você tem que comprar os melhores livros, estudar muito, estudar sempre. Esse é o segredo de um grande profissional, é a formação, é o estudo constante. E hoje eu vou trazer um livrinho aqui de constelação familiar, mas antes eu vou falar, por que eu vou falar de constelação? Eu estou montando esse trabalho e a gente tem aí na segunda-feira o Conselhos do Tarô, a gente tem na sexta-feira saindo o horóscopo da semana. Então as pessoas ficam vendo o Everton e olhando para o Everton e falam: nossa, o Everton ele saca tarô, ele saca astrologia. Na quarta-feira, nas dicas, ele fala de terapias holísticas. Ele é um terapeuta holístico, ele fala de terapias. Na realidade,
Eu me defino como um terapeuta, como um psicoterapeuta transdisciplinar. Eu uno a minha formação acadêmica, eu sou antropólogo formado pelo FRJ, tenho mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Esse mestrado foi um mestrado muito psi para mim. Eu tive aula, né, com os principais psicanalistas brasileiros, alguns dos principais psicanalistas brasileiros, como Jurandir Freire Costa, que para mim é o intelectual mais brilhante que eu já conheci. Jurandir, ele deve dominar ali uns 12 autores, talvez mais, é um cara maravilhoso. Tive aula com Joel Birman, que é um psicanalista sensacional. Tive aula com Benilton Bezerra, tive aula com grandes psicanalistas que me apontaram o caminho, embora ali naquele momento eu estava olhando para aquilo tudo e apreciando aquele conhecimento a partir do olhar de um antropólogo. Tá? Eu vou me tornando terapeuta em cima desse background holístico, da astrologia, do tarô. Por isso eu falo muito sobre isso e eu tenho muito a falar, porque eu conheço desde que eu sou moleque, 16 anos de idade. Né? Mas isso era um proto, né, Everton ainda ali, né? Muito no começo da minha formação pessoal, subjetiva e tudo, e intelectual também. Né? Comecei uma carreira, né, acadêmica, antropólogo, fiz mestrado, cheguei a entrar para um doutorado em saúde mental na UFRJ, não concluí esse doutorado, né? Já tinha traçado um outro caminho na minha vida, que foi o caminho terapêutico. Eu começo a atender em cima, em primeiro lugar, de uma combinação de astrologia com terapia floral. Eu começo a atender com isso. E aí eu vou colocando, né, na clínica ali relaxamento, né, o papo, cromoterapia, tinha um aparato cromoterápico, né, uma clínica holística. Depois eu conheço o Reiki. O Reiki é uma técnica sensacional, fez parte da minha vida durante muito tempo. Eu monto um ambulatório social gratuito de Reiki. Durante 9 anos eu atuei nesse ambulatório. De 1998 a 2007 eu tive esse ambulatório gratuito de Reiki. Depois do Reiki eu comecei a pensar num redirecionamento profissional, né? Apreciei algumas opções e acabei investindo na psicanálise. Quando eu começo a atender como psicanalista, né, a psicanálise ela se basta a si mesma, né? Ela não precisa de outras ferramentas. E eu começo a fazer terapia e supervisão, né? Começo a me orientar com uma clínica psicanalítica e vou subtraindo ali o meu holismo. Né? Isso de 2005, 2006 a, né, mais ou menos 2015, eu me constituo com essa clínica mais analítica, né, diminuindo, separando o holismo, fazendo muito menos mapas, muito menos jogo de cartas, não me publicizava tanto. Já estava com a minha agenda bem robusta, né, ao longo desse processo aí que vão lá, em torno de 10 anos, tá? Quando em 2015, a minha mulher, Natasha Gomes, psicóloga, ela vai fazer um curso de constelação familiar com essa pessoa aqui, Selma Vilaverde. Esse curso da minha mulher muda a nossa vida. Eu sou a cobaia dela, ela passa a aplicar algumas técnicas da constelação comigo ali numa relação meio cobaia, assim, natural, a gente faz muito isso, a gente troca muito. Eu fui me encantando pelo que ela estava aprendendo, né, com as constelações familiares, me encantando muito. Resolvi fazer a formação com a Selma, fiz a minha formação, né, do curso de bonecos e do curso mais completo dela, e depois alguns outros trabalhos. Uma professora maravilhosa. Selma Vilaverde é a nave-mãe das constelações familiares no Rio de Janeiro, pelo menos, quiçá no Brasil. Uma pessoa incrível, uma profissional incrível, que tem muito background, foi aluna do Bert Hellinger. Eu vou falar sobre Bert Hellinger aqui. Tem muitos livros para indicar do Bert Hellinger, mas resolvi indicar esse da Selma primeiro, ó. Constelação Familiar, do tradicional ao medial, um guia para o amor. Resolvi indicar esse aqui primeiro, porque a Selma ela passa a ser muito importante aí nas nossas vidas profissionais. A partir do momento em que eu, né, entro em contato com a constelação, eu já tinha uma bela clínica analítica. Resolvi colocar alguns exercícios, um exercício de papel ali,
no chão, para a pessoa mapear pai, mãe e o seu posicionamento ali, o seu posicionamento na estrutura, o seu posicionamento no processo edipiano, e a pessoa representa aquilo bonitinho para a gente, para o profissional. E aí, aplicando as técnicas da constelação familiar, e aos poucos, primeiro eu vou aprendendo de leitura com o curso da minha mulher e depois vou entrar na minha formação também, formação que não para, né? A formação de terapeuta não para, a gente tem sempre que estar estudando. Mas enfim, a partir dos primeiro momento que comecei a aplicar as primeiras técnicas de constelação na clínica, isso revolucionou a minha clínica. Eu vinha com clientes trabalhando as questões ali, né? Eles estavam entendendo as causalidades, né? A etapa do indivíduo dele no processo edipiano, todo mundo tendo essa leitura, essa racionalização. Contudo, né, algumas dificuldades que o sujeito apresenta, elas não precisam estar ali atordoando o sujeito o tempo inteiro. Eu já sabia isso com outras ferramentas das terapias holísticas que eu fui tirando um pouco da clínica e depois fui colocando mais pontuadamente, por exemplo, florais. A pessoa tá cheia de questões emocionais que às vezes com uma formulazinha de floral, com um floralzinho, um monte daquelas questões ali são resolvidas e aí, né, a gente pode se concentrar efetivamente nas grandes questões que esse sujeito traz, nos seus grandes sintomas. Enfim, eu comecei a aplicar a técnica das constelações, a princípio que eu estava lendo, com o que eu estava recebendo da minha mulher, depois fui buscar uma formação. Os cursos da Selma Vilaverde são maravilhosos. Atualmente ela anda dando esse curso com a sua filha, Flávia Vilaverde, que é uma professoraça, é uma profissional incrível, eu recomendo as duas muito. Sou muito grato a essas duas profissionais, gratidão, Selma, gratidão a você, meu amor. Um grande beijo para você, tá? Eu recomendo esse livro aqui, gente, para todo mundo que queira conhecer sobre constelações familiares. A Selma é uma taurina, então ela é pragmática, né? Como eu falei, eu vou recomendar muitos livros do Bert Hellinger, mas a carreira do Hellinger, ela tem etapas, ela tem fases. Então, uma coisa que faz sentido numa etapa não faz sentido numa outra etapa, né? Então aqui já é toda a experiência profissional dela, resumida num livro incrível, essencial para um terapeuta que quer conhecer as constelações familiares, para um terapeuta que quer se profissionalizar nas constelações familiares. Esse aqui é a chave do tesouro, tá? É uma das obras mais incríveis de constelação familiar. Recomendo muito para mudar a clínica de vocês, para mudar a vida de vocês. Alguns livros têm um profundo efeito de transformação. A constelação familiar é uma técnica profundamente transpessoal e transformadora. E esse livrinho aqui da Selma Vilaverde é incrível. Se vai mudar a tua vida, vai mudar a sua clínica. Essa é a dica de hoje. É isso, gente. Estou sempre aqui, tá? Toda quarta-feira é uma dica diferente. Estou ajudando o terapeuta, o interessado em terapias holísticas, a montar uma bela biblioteca. Isso é fundamental. Então a dica de hoje é um livrinho incrível, tá? É isso aí. Um grande beijo a todos. Segue a gente no canal. Não esquece de acionar o sininho para continuar vendo nossos vídeos. Obrigado. Um grande beijo. Dica terapêutica. Um olhinho de lavanda, hein? Vamos nós! Olá, minha gente! Aqui é o Everton e estou trazendo uma nova dica terapêutica para vocês. Eu vou falar sobre livro, né? Vocês sabem que eu sou apaixonado por livros, tenho vários livros. Acho que todo profissional terapeuta tem um compromisso com o conhecimento. Eu aprendi isso, né, no período da minha formação psicanalítica. Eu já sempre gostei muito de livros, sempre pesquisei muito, sempre corri atrás de montar minha biblioteca, mas com a psicanálise você aprende, eu falei isso numa dica
Logo no começo aí dos meus vídeos, né, eu falo sobre isso numa dica, sobre as 3 coisas que todo terapeuta precisa fazer para se tornar um bom terapeuta, né? O terapeuta precisa fazer terapia, precisa ter uma supervisão, ter um terapeuta mais experiente, que ele leva ali os casos dele para ele estar conversando sobre os casos dele, pedindo orientações. E todo terapeuta precisa estudar, estudar sempre. Então, né, se você é terapeuta de qualquer área aí, com qualquer interesse dentro das terapias, é fundamental você montar a sua biblioteca holística, a sua biblioteca, né, contendo vários livros daqueles temas que você se interessa. Isso é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa qualificação profissional. Então, eu vou falar novamente, eu vou aqui dar uma dica sobre um livro. Gente, eu já falei sobre essa autora aqui, né, sobre a Selma Vilaverde. Eu apresentei já esse livrinho aqui da Selma, ó. Constelação Familiar do Tradicional ao Medial, um guia para o amor. Esse livro é incrível, comprem. Todos os terapeutas precisam comprar, ler e estudar esse livrinho aqui, independente de ter interesse ou não pela constelação familiar, né? O terapeuta holístico ele vai aprendendo muitas coisas, vai aprendendo a conectar muitas coisas, e esse livrinho aqui traz conhecimentos que são fundamentais para um terapeuta ser um terapeuta. Atuar com cura, atuar com essa dimensão terapêutica, tá? Eu já falei também um pouquinho, quando eu apresentei esse livro da Selma, esse primeiro livro dela, eu falei um pouquinho sobre as constelações familiares. É uma terapia breve, que a pessoa apresenta questões ali, e essas questões, elas representam, né, sintomas, né, de questões que são sistêmicas, que estão na ancestralidade daquele sujeito ali. Quando o indivíduo, né, através das constelações com um terapeuta competente, chega naquele ponto ali, naquela origem daquele sintoma, naquela causalidade segundo a perspectiva sistêmica, isso muda a vida das pessoas. As técnicas transpessoais são técnicas profundamente transformadoras. E a constelação em si, ela trabalha como uma terapia breve. Eu hoje trabalho como psicoterapeuta, onde eu misturo um pouco uma estrutura analítica com a perspectiva sistêmica, né? Mas não é constelação familiar. Constelação familiar é um pouquinho diferente. A minha experiência com a constelação familiar veio em primeiro lugar através da minha mulher. Ela fez já falei também sobre isso aqui, ela se submeteu a um tratamento, foi muito incrível, isso motivou ela a pesquisar mais, e nessas pesquisas ela conheceu a Selma. E as mulheres estão sempre na frente dos homens, né, gente? As mulheres são incríveis, né? Sabemos disso. E se você é incrível e não é mulher, é o seu feminino que está colocando esse caráter de ser incrível, tá? Vamos dobrar nossos joelhos aí ao feminino. Então minha mulher conheceu a Selma, fez o primeiro curso dela, e desde as primeiras aulas, as primeiras técnicas que ela foi aprendendo, eu estava ali como companheiro, como parceiro de vida e parceiro profissional também, me submetendo como cobaia ao que ela estava experimentando. E foi muito impactante já ali comigo aquele primeiro movimento dela, o que me motivou a estudar em primeiro lugar as constelações familiares, estudar a perspectiva sistêmica, e posteriormente a começar a fazer os cursos nessa direção. E eu fiz alguns cursos com a Selma, e a Selma, gente, ela é uma terapeuta, uma professora, uma pessoa incrível. Quem conhece precisa conhecer. Ela é sensacional, fantástica. Eu tenho muita gratidão de ter feito parte ali das turmas dela, de algumas turmas dela. Eu fiz o curso de bonecos, né? A constelação familiar, ela vai usar representantes, pessoas ou bonecos. Tem outras formas que você pode usar também, mas basicamente são essas duas formas, para você ter o diagnóstico daquela questão que você está levando ali, né? São os representantes ou os bonequinhos que vão ajudar a gente a diagnosticar aonde está a origem, a causa, né, daquele sintoma que a pessoa está levando. É muito incrível
Eu fiz o curso de bonecos, fiz a formação de bonecos, uma formação um pouquinho menor. Depois fiz a formação maior, mais ampla, para trabalhar com grupos. Fiz outras formações com ela, curso de maná. Ela atua com a família dela, com o maridão, com as filhas. E recentemente ela publicou um novo livro. Esse livrinho aqui, ó. Maravilhoso. Esse livrinho aqui é maravilhoso, que é o que eu estou recomendando. Essa é a minha dica terapêutica da nossa quarta-feira, uma dica toda especial. Selminha taurina, né? Então aí estamos nessa vibe taurina. Deixa eu promover aqui esse livro porque ele é maravilhoso. O conhecimento dela é maravilhoso também. A técnica que ela trabalha é maravilhosa. Retratos sistêmicos, um olhar da constelação familiar. Esse livro ela já escreve junto com a filha, com a Flávia Vilaverde, né? A Selma, ela, se não me engano, a formação dela é em serviço social, ela é assistente social, mas aí começa toda uma trajetória terapêutica com renascimento. Eu cheguei a fazer uma turma de renascimento com ela. Ela vai na linha das terapias transpessoais, quando ela descobre as constelações familiares e se torna aluna do Bert Hellinger, que é a nave-mãe, né? É o pai fundador, por assim dizer. Não é ele que cria esse termo constelações familiares, já existia esse termo, mas ele que vai desenvolver essa técnica. E esse primeiro livrinho aqui, Constelação Familiar, do tradicional ao medial, um guia para o amor, acompanha muito bem o passinho dessa trajetória aí. É o conhecimento dela, pragmático, é uma taurina, né, bastante pragmática, mas em cima dessa trajetória do Hellinger, trajetória desse conhecimento aí que é a constelação familiar. No final o Bert Hellinger já nem chamava isso de constelação familiar, chamava a técnica dele de movimento da alma, movimento do espírito. Ele foi mudando um pouquinho o nome. E esse livrinho dela primeiro aqui, maravilhoso, comprem, estudem, vai ser não só muito importante para uma clínica terapêutica e psicoterapêutica, como também um livro de transformação. Um livro de transformação esse aqui, tá? Esse outro livro dela, esse outro livrinho aqui, o Retratos Sistêmicos, um olhar da constelação familiar, além dela estar atuando com a filha, aí a Flavinha é formada em psicologia, tem uma experiência muito grande com a atuação das constelações familiares em grupos de excluídos, em crianças, essas coisas. É uma profissional incrível, maravilhosa. Nos cursos, a Selma é uma espécie assim de Pelé das constelações. Ela é incrível, tem uma intuição profunda, uma leitura de campo, quase mediúnico aquilo ali, né? A Flávia é maravilhosa, a Flávia é boa demais. A Flávia ela já parece que está mais próxima da gente. A turma da Selma só tem, tudo psicólogo, é tudo psicoterapeuta, é tudo terapeuta ali, né? A Flavinha está mais próxima da gente. Parece, eu falei, oh meu Deus, um dia eu vou chegar a ser igual a Flávia nas constelações. A Selma é muito difícil. A Flavinha é incrível. E acho que elas se complementam muito bem, né? Porque a Selma com esse lado touro da resolução ali, direto no ponto e tudo, para ela aquilo que se apresenta no campo ali é a forma de elucidar as coisas. Não precisa nem de grandes elaborações, porque aquela coisa já está compreendida para ela. A Flávia, ela se aprofunda, acho que um pouco assim nas compreensões teóricas do processo, mas é outra profissional de constelação também, tipo, altíssimo nível. Se eu tiver que recomendar constelação para alguém, eu vou recomendar o Flávio Selma. Eu tive grandes terapeutas que fizeram a formação comigo também, que eu também indico, que eu também indicaria, né? Mas são as duas naves mães ali das constelações familiares. E esse livro aqui ele é incrível, porque aí ele já é construído, ela já constrói esse livro aqui em cima das experiências profissionais, das experiências de estar vivendo aquela terapia ali na prática delas duas. Então tem uma forma um pouquinho diferente de colocar as coisas sobre certos aspectos. Esse livro dá uma aprofundada, esse livrinho aqui, o Retratos Sistêmicos, dá uma aprofundada no livro anterior dela. Ele é mais profundo, tanto no sentido analítico como transpessoal. É um livro para todo mundo,
é fundamental para quem é terapeuta. Se você é terapeuta, seja holístico, ou seja um psicoterapeuta, mas você é comprometido com a clínica, você entende que as terapias elas precisam criar um movimento para levar as pessoas para o próximo passo, para seguir adiante na vida, né? Esses 2 livros são sensacionais, são fundamentais para todo terapeuta. Se você tem um terapeuta e não tem esse livro, é um erro, tá? Então, agiliza aí, adquire o novo livro da Selma e o antigo também, que eles são fundamentais para todos os terapeutas, obviamente para todos os estudantes em terapias, né? Especialmente, né, esses livros não podem faltar na coleção de quem estuda as constelações familiares. O Bert Hellinger tem uma bibliografia muito extensa, tem que ler tudo, tá? Mas você, quem sabe, quem conhece, sabe que ele no primeiro momento, ele está entendendo as coisas de um jeito e logo depois está entendendo de uma forma diferente. Então, se você pega um dos primeiros livros do Hellinger, você vai achar que ele está fazendo uma afirmativa que depois ele já desconsidera, já está num outro lugar. Então, é fundamental ler tudo do Bert Hellinger também, especialmente se você vai trabalhar com as constelações familiares, né? Mas esse livrinho aqui, os 2, na verdade, vão apresentando essas transformações do pensamento do Bert Hellinger. O primeiro é muito isso, e aí ela vai colocando ali o processo dela, né? Mas esse segundo aqui já é uma construção depois de muitos e muitos anos de clínica, né? Da Selma individualmente, depois da Flávia e delas duas juntas. Eu tive a maravilha de ter feito tanto a formação em bonecos quanto a formação mais ampla de constelação familiar, sendo aluno das duas pessoas maravilhosas, terapeutas transpessoais que ajudam muita gente a curar uma série de sintomas, de questões que apresentam na vida e ajudam muita gente também a se colocar no caminho transpessoal, do terapeuta transpessoal, tá? Então o livro, assim, a recomendação é com toda a potência de uma recomendação. E esse livro também é para qualquer um que tenha interesse nessa praia holística, tá? Já vai pegar aqui um tesouro, aqui de conhecimento. Eu separei um trechinho do livro, eu não costumo ler os livros, né, que eu apresento aqui, mas esse eu vou ler aqui, ó. Olha que interessante, eu vou ler uma partezinha, só um parágrafo, tá? Numa terapia transpessoal, esse é um capítulo que é papel do terapeuta / conflito. Numa terapia transpessoal que tem como função movimentar uma energia em um só encontro de aproximadamente 40 minutos, como é o caso da constelação, o terapeuta não pode fazer uma aliança com o ego do cliente, e sim deve focar a necessidade mais profunda da alma do cliente, de sua alma. Por isso, quando o terapeuta quer evitar o conflito, de certa forma, para que o cliente goste dele ou do seu atendimento, a sessão está sem efeito. Devemos ter o conflito como um aliado, ou seja, saber que, se o ego do cliente não gostou da sessão e o conflito vier por causa disso, é possível aproveitar para mostrar algo maior ao cliente. Não devemos dar importância ao julgamento que seu ego faz em relação à sessão, porque nosso compromisso é com a alma e sua essência, que realmente é quem ele é. O que o terapeuta precisa fazer como proposta de trabalho é colocar uma energia em movimento que levará à solução. Olha que coisa maravilhosa, minha gente. Olha que coisa maravilhosa. O terapeuta não deve fazer um acordo com o ego do cliente. O nosso compromisso é com a alma. É por essas e outras que eu amo essas minhas professoras maravilhosas, que são a Selma e a Flávia Vilaverde, uma família toda. A outra filha da Selma também trabalha com nutrição holística. O marido dela também trabalha com Ayurveda. É uma família que se une em torno do terapêutico. É um grupo sistêmico maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer e ser aluno, me formar através dessas pessoas e ajudar a vida de muita gente, porque eu já falei aqui que a partir do primeiro momento que eu comecei a colocar na minha clínica os primeiros exercíciozinhos de constelação, muitos deles que estão aqui, tá? Isso revolucionou a minha clínica, ajudando a vida de muita gente. Então é com todo amor, todo carinho que eu apresento aqui
né? Retratos sistêmicos, um olhar da constelação familiar de Selma e Flávia Vilaverde, duas mestres maravilhosas que eu amo e tenho o prazer de recomendar para vocês. É isso, minha gente. Essa foi mais uma dica terapêutica, uma dica pra lá de especial para todos vocês que amam as terapias holísticas e querem conhecer cada vez mais sobre elas. Muito obrigado, um grande beijo a todos e até a próxima dica. Olá, aqui é o Everton. Estou trazendo agora uma nova dica terapêutica. A dica dessa semana do dia 19 de maio. E minha gente, vamos lá, ó. A dica terapêutica de hoje é sobre a mãe. Vamos falar sobre mãe. A dica terapêutica de hoje é sobre mãe. Mas agora, Everton, já passou o Dia das Mães. Confesso que fiquei um pouco sem clima de falar sobre mãe, né? Depois do falecimento do ator Paulo Gustavo. O falecimento do ator Paulo Gustavo, que interpretava a própria mãe. Fiquei muito impactado com aquilo, gente. Então resolvi fazer um outro tema, né? Mas já tinha separado, né, esse tema, o tema da mãe, como um tema para a nossa dica terapêutica, aproveitando o Dia das Mães. Mas como o Dia das Mães é todo dia Dia das Mães, né? Então é muito válido. Vamos falar sobre mãe. Então, em primeiro lugar, uma homenagem à Dona Hermínia, né? Esse personagem aí imortalizado pelo grande ator Paulo Gustavo, que está fazendo muita falta e vai continuar fazendo muita falta. Bom, e por que eu vou falar de mãe? Porque, minha gente, a mãe é tudo. A mãe é tudo. Eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta transdisciplinar. Se você pegar Freud vai falar o quê? Que tudo é a mãe. Né? Se você pegar uma outra referência muito importante para mim, para minha técnica, né? Que é a terapia sistêmica, o pensamento do Bert Hellinger, tudo é a mãe também para o Bert Hellinger. Então a mãe, ela está nesse lugar, né? Onde ela equivale a tudo. Como assim tudo, Everton? Olha só, gente. A gente é constituído subjetivamente. O sujeito, o indivíduo, o ser humano, ele é constituído subjetivamente. O nosso HD psicológico é formatado dos 0 aos 7 e dos 7 aos 14 anos, no que se chama processo edipiano. E aí tem um sistema binário aí funcionante nesse processo, que é o sistema binário papai e mamãe. Então papai e mamãe são fundamentais na nossa constituição, na nossa formação subjetiva. Né? O nosso HD psicológico é formatado ali na nossa relação afetiva com o pai e com a mãe. E a mãe prepondera. Por quê? Na perspectiva sistêmica, a gente fala, ó, a mãe é a vida, a mãe é a representação da vida. E é claro que a mãe é uma representação da vida, né, gente? No momento da concepção, a gente pode ter até um empate técnico entre o masculino e o feminino. Afinal, um vem com um espermatozoide e o outro vem com um óvulo. E assim se fecunda a vida. Mas quem vai gestar a vida? É o feminino quem gesta a vida. É o feminino que vai ficar naquele processo, no caso de uma mulher, ser humano, 40 semaninhas ali gestando aquela vida, colocando a própria vida em risco, nutrindo das suas próprias entranhas aquela vida ali, Todos nós passamos por isso, todos nós que estamos vivos, encarnados, passamos por esse processo, né? Então a mãe é uma representação da vida. O ser humano é um ser simbólico, então as representações, né, nos formatam subjetivamente. O pai e a mãe é um sistema binário que constitui qualquer ser humano, né? E a mãe é a vida, a mãe é muito importante, a mãe é tudo, né? Vamos lá, ó. Como é que a mãe, sendo a vida, ela nos afeta? Ela nos afeta em 3 temas fundamentais. Ela nos afeta na nossa saúde, ela nos afeta nos nossos afetos e a mãe nos afeta também na nossa habilidade em ter sucesso na vida. Como é que a mãe nos afeta tanto assim, Everton? A mãe nos afeta a partir dessa representação, do simbólico que a gente carrega da nossa mãe. Então é muito importante, né, a gente entender que há uma diferença entre a mãe e o pai simbólicos e a mãe e o pai de fato. Quando a gente tem dificuldade nesse entendimento, né, a gente começa a ter o quê? Sintomas nesses 3 setores da vida, né? Na área da saúde, na parte afetiva e na realização de modo geral.
Se a gente permanece ali num julgamento equivocado ali desse personagem que é o pai, que é a mãe, né? Mas no caso aí da mãe, né, especificamente, a gente vai ser afetado nesses 3 setores. Em relação à saúde, quando você vai trabalhar com, por exemplo, com as constelações familiares, sempre que tem uma doença, né, o primeiro olhar é a mãe. Não necessariamente toda doença que se trabalha numa constelação venha da mãe, mas é o primeiro olhar, né? Porque também, né, para o sistêmico, assim como para a psicanálise, né, para a psicologia de modo geral, essa tendência somática, a tendência que a gente tem a ficar somatizando, apresentando problema de saúde, né, no padrão psicológico é um padrão de histeria. É a somatização que caracteriza a histeria, que é a questão com mãe, né? Na neurose você tem a histeria, questão materna, né? Obsessão compulsão, questão paterna, fobia, questão paterna. Então a somatização é uma questão materna. Na perspectiva sistêmica isso é confirmado, né? Embora você, na hora de você trazer um tema de uma doença qualquer, você pode estar seguindo o pai, você pode estar numa outra tipo de representação também presente ali, mas a mãe predomina. Então assim, a gente tem que ter essa mãe simbólica em equilíbrio, em primeiro lugar, para a gente ter boa saúde, tá? E a questão afetiva? Ora, né, é a mãe que é responsável pela nutrição física e a primeira nutrição emocional. Logo após o nosso nascimento, a gente ainda não percebeu que está fora daquele ser ali. A gente ainda se discrimina dessa mãe. Então, naquele ato ali da nutrição, né, da amamentação, a mãe já está o quê? Trabalhando a temática da nutrição emocional. E isso vai ser fundamental porque é isso que forja a nossa capacidade de amar. E a nossa capacidade de amar que também, né, traz a nossa potência sistêmica. Ser sistêmico não é só ter habilidade de gerar filhos. Ser sistêmico é ter habilidade, é uma habilidade, né, sistêmica. É uma habilidade estável. Você ser equilibrado, boa saúde, bem colocado financeiramente, profissionalmente, porque são as pessoas mais fortes nesses setores aí, né, que têm mais habilidades sistêmicas, ou deveriam ter mais habilidades sistêmicas, né? Então, a mãe, nesse tema da afetividade, ela é fundamental. É ela que trabalha, né, no indivíduo a sua capacidade afetiva, assim como é nessa relação simbólica que a gente tem com a nossa mãe que a gente revela a nossa potência sistêmica. E em constelação familiar também, muitos profissionais falam, cara, todas as pessoas que me procuraram ali para engravidar, né, a gente fez a constelação, encontrou ali o ponto e as pessoas tinham esse sucesso de conseguir engravidar, pode trabalhar a constelação, fundamentalmente porque se você vai trabalhar em diversas questões, mas também na temática materna, né, que é um ponto fundamental para liberar essa potência sistêmica, especialmente para o feminino, né? Então a mãe afeta a saúde, a mãe afeta os afetos de modo geral, a nossa mulher, a nossa esposa, mas o marido também tem muito a ver com a mãe, com as características e aspectos da mãe. E a gente também fala que a mãe interfere no nosso sucesso na vida, porque a mãe é a representação da vida, o pai representa o mundo, a nossa habilidade de socialização, a nossa habilidade com o trabalho, né, com dinheiro também tem a ver com o pai, né? Mas como a mãe, né, é essa representação da vida, a representação de ser bem-sucedido, amplamente bem-sucedido, se ancora numa relação equilibrada com a nossa mãe. Agora, Everton, como é que eu vou ter uma relação com uma mãe que ela é tóxica? Uma vez uma cliente me falou isso. Ela falou assim, Everton, olha, dos meus, 5 anos de idade, que eu me entendo por gente, até meus 22, quando eu saí da casa da minha mãe me espancou, aí falou um número assim, 10 mil vezes, 10.577 vezes. Sabia exatamente quantas vezes ela tinha apanhado da mãe. Olha o nível de toxicidade que essa pessoa foi submetida. Ela tinha problemas com a mãe sérios, era super obesa, ela não se relacionava com ninguém, lógico que estava fora da sua habilidade sistêmica, né? E tinha desejos nessa direção, né? Mas enquanto ela ficasse naquele julgamento daquela criança ferida, daquela adolescente ferida ali, ela não ia evoluir no processo dela, porque uma coisa é a mãe física e outra coisa é a mãe simbólica. Uma coisa é a mãe física, outra coisa é a mãe simbólica. Uma coisa é o pai físico, outra coisa é o pai simbólico.
Se seu pai físico, ele é tóxico, se sua mãe física ela é tóxica, você não tem que estar ali submetido à toxicidade de ninguém. Você tem que vazar, sair fora. Sair fora e se colocar pequeno ali perante aquela história. Porque esse pai e essa mãe, ele tem direito às imperfeições dele. Essas são imperfeições desse pai e dessa mãe. Pô, Everton, mas é um abusador, né? Ok, se afasta dele, vaza daí. Mas coloca ele simbolicamente num lugar no seu coração, dê lugar simbólico a esse pai e essa mãe no seu coração, para você, né, não perder a força que advém daquilo ali. Porque aquele sistema que vem desse pai e dessa mãe, mesmo tóxico, ele é uma força pra gente. A nossa ancestralidade é uma força pra gente, a não ser que a gente não use. Aí a gente fica muito capenga na vida. E a vida é o quê? A vida não é mole não, gente. Vocês sabem disso, a vida é uma escola. A vida exige tudo da gente e mais um pouco. Tudo. A gente vai ser exigido ao máximo, entendeu? Então a gente precisa da nossa potência. Pra gente chegar na nossa potência, esse pai e essa mãe, simbolicamente, eles precisam estar fortes dentro da gente. Então, aceitar as imperfeições deles, sair do julgamento. Porra, não posso julgar meu pai? Você pode ter até muita legitimidade para isso. Mas se você quer acessar a sua potência, se você quer crescer, vai para uma estratégia diferente. Você pode avaliar, cara, meu pai era, da pá virada, minha mãe era assim, minha mãe era assado. Não quero me distanciar porque eu não tenho que ficar ali recebendo aquilo. Se distancie do seu lugar de filho, do lugar de pequeno ali. E tipo assim, cara, ele tem direito às imperfeições dele, mas foi daquela energia de vida que eu venho. Tem toda a energia genética, toda a carga genética. E a carga genética não é só física não, ela é emocional também. A gente herda os traumas ali. E se a gente está negando a sua origem, negando a sua ancestralidade, negando seu pai, negando sua mãe, julgando, você tá ferrado. Vai atrair, vai puxar o mais negativo daquela força para a vida te esfregar na cara que você é igual. Agora, para você acessar sua potência, né? Para você ser diferente, seguir seu caminho, tá abençoado em seguir seu caminho, independente de como seus pais foram no exercício da função materna e paterna, que isso é uma outra coisa, tá? Independente de como eles foram, você trabalha eles simbolicamente, dá um lugar para eles no seu coração. Então vamos fazer um exercíciozinho em relação à mamãe, já que teve o Dia das Mães aí, né? Uma homenagem à Dona Hermínia, tá? Homenagem à minha mãe, homenagem à minha mulher, homenagem a todas as mães, né? Mas a todos nós temos mãe, né? E todos nós precisamos ter essa mãe como uma força dentro da gente. Então olha, eu vou ensinar um ritualzinho que é você respira fundo 3 vezes, sempre isso é importante quando a gente vai fazer um ritual, uma meditação. Por que, Everton? Porque já fica diferente aqui nas nossas dinâmicas internas, nossas endorfinas, na hora que a gente respira com profundidade, tá? Então, uma vez, com uma regência. 2 vezes, uma 3ª vez. E então feche os olhos e se imagine de frente para a sua mãe. Olhe nos olhos dessa mulher que é a sua mãe. Olhe nos olhos dessa pessoa que, independente de qualquer coisa, veio ao mundo antes de você. Se o mundo é machista hoje, era mais machista ainda lá atrás. Veio ao mundo antes de você. E uma das funções essenciais da vida dessa pessoa foi ancorar a sua vida. Olha a relevância aí. Então é um momento de gratidão para a mamãe. Vamos reconhecer essa mamãe. Você tem direito às suas imperfeições, minha mãe. Né? Eu tenho direito às minhas imperfeições também. Vamos sair dessa coisa da perfeição, gente. Isso aí é uma furada. Tá? Vamos nos ver imperfeitos. É a imperfeição que permite a evolução. Tá? É o reconhecimento da imperfeição que nos permite a evolução. Então vamos nos ver imperfeitos também. Assim como o nosso pai e a nossa mãe. Essa mãe, ela é imperfeita, ela foi e é. E foram essas imperfeições dela que ajudaram você a crescer e ser essa pessoa que você é. Porque a gente se constitui na falta, tá? Então agora é hora de gratidão para essa mamãe aí, ó. Mãozinhas da gratidão, mãos em forma de prece para essa mamãe e fala assim: obrigado, minha mãe. Obrigado. Obrigado, minha mãe. Você foi e é, se ela está viva, você foi e é a mãe perfeita para mim. Hoje eu entendo. Hoje eu compreendo. Muito obrigado.
Vamos expandir isso, gente. Ó, manter essa mãozinha da gratidão e fala assim: obrigado a toda a minha ancestralidade materna. Eu tô dizendo que eu aceito tudo que vem de você, mãe, e sei que tem muita força aí, mesmo que você tenha sido dura, difícil, muito difícil. Aí, ó, baixa a cabeça, faz uma reverência a essa mamãe, se coloca pequenininho diante dessa mamãe, desse papai, se coloca pequenininho diante dessa mamãe para ser grande na vida. A mãe afeta a saúde, a mãe afeta os afetos, a mãe afeta o sucesso. Quer crescer na vida, seja pequeno perante a sua mãe, coloque ela no seu coração. Essa é a dica da semana. Muito obrigado, minha gente, né? Curtindo aí o nosso canal, vamos chegar aí aos 500 seguidores, estou muito feliz, estou quase batendo essa marca, em menos de um ano de canal, estou muito feliz, muito obrigado, um grande beijo a todos e até a próxima. Então agora, depois de vocês assistirem os vídeos, vou fazer um exercício inédito, já que a gente fala sobre mãe. Gente, o nosso inconsciente ele tem uma plasticidade que ele não discrimina muito bem uma realidade vivida de uma realidade imaginada. E uma das coisas que mais afeta tudo na nossa vida é a forma como a gente nasce. Desde a concepção, quando o papai e a mamãe ali, aqueles seres estavam para se encontrar, ou já estavam namorando, já estavam construindo aquele encontro que faria com que eles tivessem uma relação e dessa relação gerasse a sua concepção. Esse é o primeiro momento. Depois tem o momento gestacional, depois tem o momento perinatal e aí sim começa a construção do sujeito. Quer dizer, a construção do sujeito já está por trás disso tudo, mas aí começa a biografia do sujeito mesmo. Então, o nosso cérebro ele não discrimina muito bem uma realidade vivida de uma realidade imaginada. Então, se a gente vivenciou muitos traumas, a revelia, os nossos pais podem ter sido perfeitos naquele momento, mas ou muito imperfeito, não importa. Independentemente disso, a gente lida com o nascimento, ele é traumático, é como a morte. A gente vai entrar num outro reino, num outro mundo. O nascimento é a mesma coisa, né? Então a gente sempre tem traumas relacionados ao nosso nascimento, traumas que ficam conectados na relação com a nossa mãe. Então, vamos fazer uma reprogramaçãozinha básica. Sempre que a gente for fazer um exercício, você pode ficar deitado ou você pode ficar sentadinho numa cadeira, coluna ereta, ou sentadinho naquela posição de chinês, também é bem legal, né? Agora respira fundo 3 vezes para entrar no clima. Se quiser criar um clima, botar uma musiquinha, botar um incenso, também compõe, tá? Mas se não, só fecha os olhinhos. Respira 3 vezes. E imagina o seguinte, imaginar, mesmo que a sua realidade tenha sido totalmente diferente, agora você imagina o seguinte, seu papai e a sua mamãe se encontrando para fazer você. E você só tem acesso a uma imensa bola rosa, uma bola de amor que naquele momento uniu eles, pode ter sido qualquer transa, qualquer coisa. Um tantra pode ter sido rapidinho, não importa. Houve a concepção, foi liberada uma energia do amor, então você é capaz de ver uma bola rosa, aquele momento ali. E essa bola rosa vai te acompanhar agora, nos primeiros passos, dentro da barriga da sua mamãe. Então imagina que você está crescendo como uma bolinha rosa dentro da barriga da sua mamãe, e a sua mamãe, com dúvidas ou sem dúvidas sobre o desejo dela, ela está ancorando a sua vida. Ela está trazendo você. Ela é a sua nave-mãe para você sair do mundo espiritual e encarnar no mundo material. Essa bola rosa está crescendo dentro da barriga da mamãe, está crescendo dentro da barriga da mamãe e está chegando o momento dela sair da barriga da mamãe. Então aí você imagina que você está saindo da barriga da sua mãe, né? Seja através do parto normal, seja através do parto. Se você não sabe como foi seu parto, você pode ter essa visão agora. Se foi através de uma cesárea, né? Mas independente de como foi, você está aí vivo. Então você passou por aquele momento, que é um momento delicado. Aí essa bolinha rosa se tornou um bebezinho que ainda não se discriminava distante da mãe. Então imagina que você está agora recebendo o seio materno da sua mãe, abraçadinha com ela,
E aí essa bola rosa envolve vocês dois, você e sua mãe, vocês duas, vocês dois, você e sua mãe. Sente essa profunda conexão, esse profundo amor com a sua mãe. Não importa como as suas experiências reais aconteceram. E agora você dá um salto na imagem e imagina que você está andando de mãos dadas num parquinho com a sua mamãe. E ela leva você para um banquinho, bota você no colinho dela, abraça você, te dá um sorvetinho na boquinha e você sente tanto carinho, tanto acolhimento, tanto amor, tanta conexão com essa pessoa que é a sua mãe. Você dá um abraço nela e fala: eu te amo, mamãe, muito obrigado. Permanece nesse sentimento, nessa imagem, o tempo que você quiser, pode dar uma relaxadinha aí. Essa imagem é profundamente curadora, independente das nossas experiências com a nossa mãe, e de vez em quando a gente precisa fazer algo assim para se reconectar na mãe, é se reconectar, é se conectar com a vida, com a pulsão de vida. Então se conecta na sua mãe para você se conectar na sua vida. Essa é a dica terapêutica de hoje, com esse exercício inédito, tá? Muito especial. Um grande beijo a vocês. Até a próxima. Muito obrigado.